ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CAF, período da manhã do dia 11 de agosto de 2020. Estão presentes os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Nilton Cavalcante Albuquerque, Gisele Barbosa, Alain Marcel Vavá Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Gerson Terodovics e Bárbara Santos Guedes, essa na qualidade de suplente. Informo que, conforme solicitado, haverá sustentação oral para os itens 15, 16 e 17. O contribuinte é Machado Meia, Sendax e Ops Advogados. A relatora é a doutora Gisele Barbosa. E dos itens 42 e 43. O contribuinte é o Odebrecht Corretora de Seguros Limitada. O relator é o doutor Alain Marcel Vavá Teixeira. Ok? Como nos foi solicitado, nós iniciaremos priorizando os processos com solicitação de sustentação oral. Eu solicito ao apoio que convoque o patrão do contribuinte Machado Meia, Sendax e Ops Advogados, o senhor Ricardo Fernandes, para se fazer presente nesta sala de sessão virtual. Apoio, o patrono do contribuinte está presente na sala reserva, paralela? Ricardo Fernandes, presidente. Só o doutor Ricardo Fernandes está presente? Sim. Quando ele diga que ele pode estar sendo convocado, que ele pode entrar na sala. Só um minuto que eu vou colocar a senha, tá certo? Da sala. E aí você faz a convocação dele, tá ok? Só um minuto. Qual é o item da pauta do doutor Ricardo Fernandes? É os itens 15, 16 e 17. Certo. Perfeito. Só que, aproveitando esse lado, só para avisar para o apoio aí que o microfone dele está aberto. E aí está dando para ouvir, você já não fechar, né? Você vai colocar a senha na sala? Sim, só você coloca no senha. Quando você colocar, todo mundo tem que sair da sala e voltar novamente para poder colocar a senha. Isso, é para todo mundo aqui. Pode. Não, porque eu tenho que escrever, mas nem se eu falar antes, depois escrever o pensamento. Pode ser assim, eu estou fazendo eu tenho uma ficha da coisa da coisa, ela continua. Deixa eu colocar na segunda.
Eu já coloquei os votos na pasta, tá, gente? Estão todos lá já. Jefferson, você sabe acessar a pasta T, né? Para pegar os votos, tudo. O presidente ele poderia iniciar assim, um outro processo, aí quando a pessoa estiver lá apta a participar, está sem microfone. A orientação foi pedir para aguardar mais um pouco, tá certo? Aguardar o retorno do apoio. Doutora Val, o patrono já foi convidado a participar da sala? Há alguma informação que a gente possa saber? O patrono já está aguardando, presidente. O patrono já está aguardando. Ele pode entrar, ele já pode entrar na sala. Pode entrar, sim. Doutor Ricardo, por favor, dê mensagem no privado. O seu item vai ser julgado agora. Val, tudo ok? Você contactou o patrono? É o Ricardo Fernandes?
Acho que vai dar certo. Senhor Ricardo Fernandes, está me ouvindo? Seu microfone está mudo. Olha, presidente. Microfone abertos. O senhor me enxerga? Então, estamos vendo bem. Então, eu queria só que o senhor colocasse a resolução do vídeo, onde tem gerenciar a qualidade na menor. Esses 3 pontinhos do lado direito, do canto inferior direito. Gerenciar a qualidade no menor largura da banda. Eu vou tirar a penúltima, tá certo? Que aí, baixa definição. Gerenciar a qualidade, baixa definição. Perfeito. Ok, o senhor está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo. Está ouvindo bem. Ok. Seja bem-vindo à sala da sessão virtual da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CAF, a sessão do dia 11 de agosto de 2020, período da manhã. O senhor pediu a sustentação oral de 3 processos, a relatora, a doutora Gisele Barbosa, que agora eu passo a palavra para ela. O primeiro processo é o de número, pela ordem, é o 15, tá certo? É o 10.880, 685, 089, 2009 11, o recorrente é Machado Meia, Sendax e Opus Advogados, interessada a Fazenda Nacional. A doutora Gisele fará o relatório, em seguida nós passamos a palavra para o senhor. Muito obrigado, senhor presidente. A senhora está com a palavra. Obrigada, presidente. Bom, importante ressaltar já de antemão que os 3 processos são, assim, bem parecidos, tá? Esse é CSLL, o próximo 16 é IRPJ, ambos referentes a pagamento a maior relativo ao 4º trimestre de 2008 e o final 17, né, o processo 17 da pauta, ele é IRPJ primeiro trimestre de 2008. Então, eles são bem parecidos, é pagamento a maior relativo ao balanço trimestral. Só para sinalizar, tá, para todos, eu acho que fica mais fácil, tá? Então, foi proferido o despacho decisório, estou no item 2, não homologando a compensação, sob o fundamento que o crédito decorrente do pagamento indevido a maior informado foi integralmente utilizado. O indeferimento de compensação se deu em razão do que o mesmo valor declarado na DCTF correspondia ao valor efetivamente pago. Ocorre que, revisando a contabilidade, a recorrente constatou que declarou equivocadamente a DCTF no valor de tanto, quanto na verdade deveria ser tanto. Para regularizar a situação, retificou a DCTF para constar o valor efetivamente devido e, diante da existência de recolhimento a maior neste valor, ela efetivou aí o pedido de compensação. E, após o envio, ela verificou que os valores informados nessas DCTFs estavam equivocadas e que o valor correto seria esse. Ou seja, até o momento da entrega da última DCTF, o valor informado pela recorrente era menor do que o valor efetivamente devido. Ciente desse cenário, bem como do pedido de compensação efetuado anteriormente, originado de um pagamento ao maior do 4º trimestre, a recorrente optou por recolher integralmente o saldo remanescente devido, sem considerar o valor utilizado na Perdecomp para reduzir o montante a ser recolhido. Dessa forma, em 30/12, a recorrente recolheu um montante de 122 mil, cujo principal era 94, mais multa, enfim, em complementação ao valor devido relativo ao 4º trimestre de 2008. Somando-se os 2 DARFs recolhidos, obtém-se o montante dos 2.429. Considerando que o valor efetivamente devido é o 2.360, subtraindo o valor recolhido do valor devido, há um pagamento a maior de 69. Em sessão de 31 de outubro, a DRJ julgou improcedente a manifestação sob o fundamento que a simples retificação não teria o condão de comprovar o direito creditório, sendo necessária a juntada de outros documentos contábeis e fiscais que se baseou a retificação da DCTF. Cientificada da decisão, ela interpôs recurso voluntário e, na ideia de contrapor, né, os argumentos da DRJ, apresentou lastro probatório para fins de demonstrar a origem do direito creditório pleiteado, é o relatório. Os outros estão bem em linha com esse, tá, gente? Existiu essas divergências aí de DCTFs no curso, né, dos envios, e a partir daí isso acabou gerando a divergência, mas a própria contribuinte faz o recolhimento por DARF e isso acaba sendo trazido aos autos, e aí vocês vão ver também, acho que o patrono vai colocar, essas questões relativas ao LALUR e o razão que foram apresentadas. É como é o relatório, presidente.
Obrigado, doutora Gisele. Eu passo a palavra ao doutor Ricardo Fernandes. O senhor tem até 15 minutos para expor o que o senhor desejar sobre o processo, ok? Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento todos em nome do senhor, inclusive a relatora, com um excelente relatório, brilhante. Muito obrigado. Queria dizer da importância desse processo para mim, Ricardo, que sou advogado do Machado Meyer. O tempo inteiro o Machado Meyer está defendendo todos os clientes em autos de bilhões de reais, e estou eu aqui defendendo o escritório num auto de 69 mil, um outro de 120, 190, né? 192 e um outro de 49. Então os valores são pequenos, mas eles são tremendamente importantes porque é o próprio Machado Meyer que está sendo defendido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os três processos realmente são muito parecidos. O problema na contabilidade aconteceu lá atrás e a sistemática de resolução foi a mesma para os três. Então, uma sustentação oral vai bastar para resolver o problema. A não ser que vocês falem que eu não vou ganhar e eu vou sustentar os 3, 15 minutos cada um, né? Tirando isso, vamos lá. Gente, a situação aqui para nós é muito clara. Houve um erro na contabilidade, realmente houve. O escritório enviou uma PERDCOMP com um valor menor, viu que tinha feito o erro, enviou uma nova PERDCOMP ainda antes do despacho decisório, retificando, e por fim enviou uma terceira PERDCOMP, porque quando você erra muito, nunca acontece de errar pouco. O fato é que a decisão de primeira instância constatou todos os fatos que eu estou dizendo, e julgou o caso improcedente com o fundamento de que não teria sido juntado nenhum documento e que a mera retificação da DCTF não seria suficiente para fazer o crédito aparecer. Então, no recurso voluntário, nós fomos bem diligentes, tinha sido feito pelo contador, vocês vão ver a primeira impugnação, a segunda impugnação foi feita por nós. Nós acabamos juntando também os documentos que comprovavam o erro e também a necessidade de retificação. Por isso nós juntamos como documento comprobatório não só as guias da ARFES, a primeira DCTF, a segunda DCTF, a terceira DCTF, a soma dos recolhimentos a maior, e também anexamos o LALUR para demonstrar qual foi o lucro que a empresa teve naquele momento, que o escritório teve, quanto ela deveria recolher de imposto de renda, quanto ela deveria recolher de CSL, que é no outro caso, né? O recolhimento a maior, e também anexamos a declaração de imposto de renda para mostrar que esse valor também constou, porque constava no LALUR com todo o resumo e toda a apuração corretamente. Também anexamos o livro Razão, a conta de impostos a pagar, para mostrar qual foi o valor declarado, qual foi a apuração e qual foi o valor recolhido. A nosso ver, houve apenas aí o descumprimento efetivo no erro do preenchimento da DCTF no primeiro caso, e isso não teria acontecido se fosse hoje, né? Hoje a Receita Federal, após verificar qualquer incongruência, teria intimado o contribuinte para apresentar a sua retificação ou eventualmente justificar porque teria esse crédito. E nós fizemos isso, tanto que a DCTF foi enviada antes, inclusive, do despacho decisório. Né? Isso é importante que fique claro. Primeiro foi enviado antes do primeiro despacho decisório e logo em seguida, a segunda DCTF foi enviada logo em seguida. No terceiro caso, então, fica muito mais claro, porque a DCTF foi enviada antes do despacho decisório. Então, o voto de vocês deve se basear exclusivamente na situação fática, né? A comprovação do recolhimento a maior, a apuração do imposto, a comprovação por meio do LALUR e por meio do livro Razão e também da declaração de imposto de renda. Acho que esses documentos são suficientes para comprovar o recolhimento a maior e a utilização do crédito de forma regular, porque a compensação de CSL com CSL, imposto de renda com imposto de renda, então não há nenhum problema na compensação, somente a comprovação do crédito. Era isso que eu queria ressaltar. Muito obrigado pela oitiva dos senhores. Ok, doutor Ricardo, o senhor usou pouco tempo, tá certo? É porque o caso é simples, senhor presidente. O caso é simples, ok. Claro. Agora o senhor vai poder assistir a sessão, não são 3 processos, vai ficar na sequência dos 3, tá ok? Se tiver alguma observação de fato, eu levanto a mãozinha aqui, é isso? Tá certo, só se for um caso de fato, a orientação, o senhor não pode participar, claro. Sim, senhor. Se for alguma coisa, somente nesse sentido. Doutora Gisele, a senhora pode passar agora. Tá.
Bom, inicialmente, cumpre consignar que, em linha com a decisão de pista, o crédito tributário resulta constituído, o recurso voluntário é tempestivo, tá? Enfim, atende, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas na legislação tributária, como se dá o caso da entrega de DCTF. Com efeito, o valor informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à dívida ativa da União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Logo, se o valor declarado confessado é igual ou maior que o valor pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir. Assim, é condição necessária, embora não suficiente, que o sujeito passivo pleiteie o reconhecimento de direito referente a débito confessado em DCTF, a apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior, como fez a hora recorrente. Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário formalizado pelo pagamento confessado por DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca por meio de documentos hábeis e idôneos de que houve o pagamento, ou seja, para elidir essa presunção, teria o contribuinte que apresentar a respectiva documentação fiscal e contábil. Assim, diante da decisão da DRJ, a recorrente cuidou de, para além das DCTFs original e retificadoras, dos DARFs juntados em sede de manifestação de conformidade, instruir o recurso voluntário com a cópia do LUR e o razão analítico do período em questão. Análise das provas verifica que no ano de 2008 a recorrente optou pela sistemática de apuração do lucro real trimestral e, de acordo com essa sistemática, ela deveria efetuar o recolhimento do valor correspondente ao IRACS, calculado por meio de estimativas de acordo com a receita bruta, ainda por meio dos balancetes de suspensão. Assim sendo, no quarto trimestre, a recorrente apurou o lucro real no montante de tanto, resultando a CSL a pagar no valor de tanto, conforme se depreende da demonstração. Eu trouxe, aqui eu coloquei todas as folhas, caso os senhores queiram abrir, eu também disponibilizo o processo, eu tenho aqui a íntegra. Como se vê, o valor efetivamente devido a título de CS foi de 2.360. Contudo, na DCTF entregue em 28/4, a recorrente se equivocou a informar outro valor esse que foi recolhido mediante DARF, está aqui as folhas. Em 20/5/2009, a recorrente transmitiu a receita a retificação, contudo, ao invés de constar o valor de 2.300, foi 2.265, errou de novo, né? Na ótica da recorrente, com a entrega da primeira DCTF, haveria um direito creditório no montante de 69, por isso, em 24, transmitiu o PERDECOMP de 71 mil. Contudo, em 15/12, percebeu o equívoco no preenchimento das DCTFs anteriores e procedeu à segunda e última retificação da DCTF para que constasse aí, finalmente, o valor de 2.360. Aí, põe aqui. Além disso, informou o recolhimento do DARF complementar no valor de 112, multa tal, está na lei folhas tais, somando-se os valores recolhidos a título de CS referente ao 4º trimestre de 2008, encontra-se o valor de 2.429. Considerando que o valor efetivamente devido nesse período foi 2.360, a recorrente faz jus à compensação, que no caso é justamente o valor informado de 62.192, e pronto, que atualizado fica tanto. Não obstante os equívocos formais cometidos pela recorrente no preenchimento das DCTFs, fato é que houve um recolhimento a maior da DCTF do 4º trimestre, no valor de 62, que atualizado daria o 71. No mais, vale consignar que, da própria análise das DCTFs, tanto da original quanto das retificadoras em cotejo com os DARF juntados na manifestação, já se poderia evidenciar fortes indícios quanto à existência do recolhimento efetuado a maior. E em caso de dúvida por parte da autoridade julgadora com relação à legitimidade, deveria ter intimado o recorrente a prestar potenciais esclarecimentos e juntar novos documentos, o que não foi feito. Por fim, em vista das razões apresentadas em cotejo com a respectiva documentação, bem como em homenagem ao princípio da verdade material, considero líquido e certo, então eu dou provimento para homologar até o limite do direito creditório pleiteado, como voto, e os outros estão também nesta linha. Eu só li, tá, presidente, mais em razão também do Jefferson, né, que está compondo o nosso colegiado, acho que é importante, depois de um tempo, né, Jefferson, esses argumentos você vai ver que vão ser repetidos, DCTF, esse racional, mas eu achei importante, tá, assim, para até em apreciação ao patrono também, para ficar mais claro. E como são 3, já matamos, tá?
Obrigado, doutora Gisele. Eu vou passar agora para os debates. Eu queria só depois que a senhora mostre rapidamente cada um dos outros acordos. Vamos primeiro discutir a discussão desse, né? Mas vai ser basicamente a mesma linha, né? Apenas para abrir os debates, pelo que eu entendi, ele apresentou 3 DCTF, não foi? Um valor, no primeiro não bateu, porque não tinha saldo, ele retificou a primeira vez com um valor menor, depois ele retificou com um valor maior. Mas estão comprovados os 2 pagamentos, a senhora demonstrou os 2 pagamentos comprovados, e tem a cópia do LALU demonstrando a apuração da contribuição social e da DIPJ, que chega a esse valor final, esse 2.360.273, né? Perfeito. Aí juntado os dois, junto com os 2 pagamentos, gera o crédito, tá ok? Acho que ficou bem claro e está bem apontado. Eu abro a palavra para os demais conselheiros, que vão fazer suas considerações sobre o assunto. A palavra está facultada. Doutor Nilson. Obrigado, presidente. Eu tenho uma dúvida. A DIPJ original, ela já apontava o valor correto? É uma dúvida. Eu estou olhando aqui a DIPJ. Ela é a retificadora? Isso eu não lembro, Nelson. Já faz Pois é porque além meses que eu vi esse processo, peraí. Ele juntou a DIPJ, mas não juntou completa. Aí não dá para saber, né? Peraí, mas deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu tô com ele aberto também, vou dar uma olhadinha. É que eu realmente sou... Eu já também... Não, porque assim, eu também, é só se fosse uma informação, mas eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, tá? A gente está... Tô aqui. A gente tem assim, mais cuidado quando vai apreciar um caso em que há uma alteração do crédito tributário constituído. Então, se o crédito tributário foi constituído pelo CPF, né, uma confissão, e aqui a ata está havendo uma alteração do crédito tributário. Então, por isso que existe essa demonstração, né, para fazer as provas, fazer, olha, o valor real, né, do devido é este aqui provado e não aquele que foi declarado, né, e aí a gente acatar aí o erro. Aí no caso, como é assim, o erro pode ser o quê? Pode ser um erro formal de preenchimento. Então, por exemplo, na DIPJ foi apurado correto, né, está tudo certinho, na DCTF tem outro valor. Então, um erro de preenchimento, um erro formal. Ou pode ser um erro material, foi apurado errado. Então, na DIPJ já foi apurado errado. E aí, nesse caso, aí é interessante dar uma olhada na apuração, né? Eu digo assim, qual a origem desse erro, né? E aí exige realmente um maior esforço, né, de verificação, porque pode ser que esse erro é outro erro e a gente tem que ver a apuração. Aqui, assim, eu não consigo ver, mas tudo indica que a DIPJ... apesar que o Lalúrio, razão, isso já está demonstra, eu acho que já é original. Mas eu não estou achando, eu estou procurando aqui, Nelson, para ver exatamente a sua. Eu acho que já é original. Porque tem uma página aqui inicial, está aqui, 327. Tudo indica que é original, ou seja, sim, se ele já apurou corretamente na DIPJ, né, então provavelmente é um erro aí de preenchimento aí da DCTF, né, que aí é um erro mais simples, né, um erro de reconhecimento mais simples aí. Era só esse esclarecimento que eu queria fazer, senhor presidente. Eu não sei se os colegas vão falar, ou se eu já volto logo, não sei o que você acha. Doutora Bárbara pediu a palavra. Oi. Gi, eu fiquei uma dúvida aqui. Você reconheceu o valor de 62 mil. Sim. Na PDComp, o valor, cadê? É 71, acho que é 69. Mas o valor original, eu tô falando. 62.
E você reconheceu 62, aí eu acho que é provimento em parte. Parcial, isso, você está certa. Eu estava até olhando isso agora, eu fiquei mais preocupada com isso do que com a DCTF, com a DIPJ. É porque eu vi que no relatório falava no valor, aí no voto... Exato, eu fui olhar isso agora, procurando o DIPJ, eu vi bem isso daí. Não, é provimento parcial por conta do 62, eu até posso colocar esse montante, mas pelo que eu estava olhando, é isso. Eu fiquei agora na dúvida, porque faz uns 3 meses que eu fiz esse processo. Peraí, só um minutinho. O patrono quer prestar... Ô Gisele, é fácil, né? A gente tem que pegar aqui, ele pagou 94, só um minuto, é 94.966,92, mais 2.334.502, que é o total pago, 2.429.466, menos os 2.360.273, deixa eu ver aqui. Posso fazer um esclarecimento de fato, Excelência? Pode, pois não. Na verdade, é exatamente essa conta. Quando se fizer, na impugnação, o valor de 62 está errado. O valor é 69.192, que é a diferença que o senhor presidente está falando. É procedência total, porque é 2.429 menos 2.360. Então, se nós fizermos a conta de 2.429, 466,92 menos 2.360, 273,96, vai dar 69.192,96, senhora relatora, senhor presidente. Tem um erro de fato no recurso voluntário. Tá, onde está escrito 62, deveria ser 69. Mas se somar, fizer a conta e tirar o valor do DARF, vai dar 69.192,96. Perfeito, Ricardo, ok. Gisele, eu só queria confirmar o seguinte, se quando ele pediu 62 ou 69. A conta dá 69, tranquilo, pelo que eu calculei aqui. Se ele pediu 69, aí não há dúvida, tá certo? Aí bate a conta, realmente foi só um erro na informação do valor. Na Perdicomp está 69. Ok. Interessante. Eu estou olhando aqui, acho que eu estou olhando o processo errado aqui. Eu estou olhando aqui a Perdicomp, é 49? Qual é o período? É o 15, viu, Nelson? O teu número de ordem é o 15. O processo é o número de ordem 15. Esse que você está olhando é o número 17, de 49, tá? Ah, tá. Então, deixa eu me situar aqui. Tá certo. Obrigado. Nada. Bom, então é feito o esclarecimento, né? Na realidade, a soma dos dois pagamentos, ele dá os, eu até somei aqui, né, dá os 2.429.466,92, o débito é o 2.360.273,96, dá 69, a diferença, eu realmente confirmei. Eu estou olhando aqui no relatório, viu, Gisele? Já no item 6 do relatório, você já tinha colocado 69, eu acho que foi só um erro de numeração, realmente. Está mudo. Foi confirmar, presidente. Não, realmente. Eu pus no relatório 69, eu pus no curso do voto 69, aí eu acho que na hora que eu fui lendo o recurso voluntário, ele jogou 62, eu acho que eu mesma me embaralhei, mas não, é 69, eu confirmei na Perdecomp, que é o certo, e eu acabei de refazer o cálculo também na mão, a diferença dá 69, então não estou com muita dúvida, não. Tá, então é 69 mesmo, seja no Perdecomp, seja no cálculo aqui, fazendo a mão, para tirar a teima aqui. Ok, obrigado. Colegas, alguém mais deseja fazer algum comentário? A gente pode iniciar a votação? Ok, então eu vou começar com o doutor Nelson. Certo. Essa é uma esclarecimento, a gente está votando os 3, não é, senhor presidente? Não, separado, vou votar um a um, tá certo? Porque eu queria só ver os dados, os outros ela passa... passando só, porque o importante aqui, pelo que eu vejo, são a existência dos DAFs, o que está na DIPJ e no LALU. Se esses dados baterem, né? Mas então eu preferia que a gente fizesse a votação dos 3, tá entendendo? Claro, o patrono ele vai ter direito, se ele quiser, se pronunciar no restante. Mas, a princípio, não me parece que está havendo problema, tá ok? Mas vamos votar os 3 separados, ok? Ok, eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Gisele seria o segundo, o terceiro é o doutor Alain. Acompanhe a relatora, presidente. Depois o doutor Alexandre. Está mudo, Alexandre?
Acompanha a relatora, presidente. Depois do doutor Alexandre, doutor Efigênio. Com a relatora, presidente. Doutor Jefferson, seu primeiro voto. Acompanha a relatora, presidente. E a doutora Bárbara. Acompanha a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, então o resultado final ficou da seguinte forma. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento a recurso voluntário para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado. Ok? É isso, correto? Correto. Doutora Gisele, nós vamos, eu queria só que você apresentasse rapidamente os 16 e o 17, o doutor Ricardo Fernandes, ele tem direito a fazer sustentação oral, mas a princípio ele abdicou, porque é mais uma questão, não existe tantas questões complexas. A senhora mostra rapidamente o 16, a gente faz a votação e em seguida o 17, ok? Sim, vamos lá. Só para a questão que está sendo gravada, desculpe, Gisele, o 16 é o processo 10.880.685.0190/2009-37, é o mesmo contribuinte Machado Meia. Isso. Aqui, da mesma forma, a diferença é que a IRPJ, relativa ao 4º trimestre, lá era o CSLL. Aqui também você teve uma série de retificações. Neudson, só respondendo, no outro caso, esse eu não tenho certeza absoluta, eu posso checar. A da IPJ, ela foi trazida sob uma linha argumentativa de ser original, tá? Seja pelo contribuinte, a DRJ também não contestou esse fato. Eu não encontrei, eu folhei ele, não tá, mas por todas as alegações e bem como reafirmado pela própria DRJ, eu entendo que a gente está trabalhando com a DIPJ original, tá, Neudson? Só para tentar esclarecer o seu ponto, então eu não tenho ela juntada aos autos mesmo, isso você tem razão. O que eu tenho são todas as sequências de DCTF, é só um disclosure, tá, presidente, que eu acho importante, né, dos DARFs, tem todos os DARFs, todas as DCTFs, toda a sequência dessas retificações. Na sequência, ele junta o LALUR e o Razão, que também demonstram a apuração, então fica, para mim, muito claro e muito suficiente, tá, Neudson? Independente de eu precisar ver, para mim, induz-se mesmo que a DIPJ era original, tá? Não, porque eu acho importante esclarecer isso, né, uma vez que o Neudson perguntou, e aqui também você tem essas diferenças apuradas, esses DARFs recolhidos para compor essa diferença, né, do valor recolhido indevidamente a maior, vocês vão ver aqui também na mesma linha. Do outro voto, eu coloco essas observações e remonto esse histórico, tá? Então, é o relatório, presidente, eu acho que não tem muito, não teria mais delongas. No voto, eu também entro item a item, se você quiser. Né? Eu queria só indicasse só os pagamentos e o valor do débito, né? Porque esses aqui são os dados mais relevantes, só para a gente fazer checagem até. Tá bom. Tá ok? Então, a senhora indicasse aí no voto, não precisa ler ele todo, né? Mas apenas indique o valor, onde é que está o valor do débito real. Aqui é IRPJ, não é isso, doutora Gisele? Isso, perfeito, peraí. Aqui, a título de R, o valor real seria os 6.617.000. Tá aqui. Então, ela informou o recolhimento dos DARFs. Item 27, tá? Então, item 27 a 28. Além disso, informou o recolhimento do DARF complementar no valor de 339, somando-se os valores recolhidos a título de RPJ referente ao 4º trimestre, encontra-se o valor do 680,10, considerando que o valor devido nesse período foi 6.617.000, a recorrente faz jus da compensação do direito creditório, que é justamente o valor informado na PERDECOMP de 192. Então, aqui também a mesma coisa, você consegue fazer aí as reduções e chegar nessa diferença. Tá? Então, são os itens 26, 27, 28, 29 e 30. Peraí. Senhores, a palavra está facultada, eu estou vendo ainda aqui, alguém deseja, Nilson, colegas? Se vocês abrirem o PERDECOMP, tá a folha 6, tá?
Quando vocês pegam os DARFs, vocês conseguem ver as comprovações também aqui, as folhas 363. Eu posso até colocar os processos, gente, se ficar... Não há necessidade, não há necessidade. Então, o total recolhido foi 6.810 e o valor devido 6.617. Esse valor de 6.617 é o que, esse é da última DCTF, claro, ele retificou, e o importante, como é o IRPJ, né, é o que está por ação da DIPJ. Eu só estou voltando aqui, está 6.617, logo depois do item 22, tá? Entendi, gente. Colegas, alguém quer fazer mais algum comentário? Posso votar? Podemos passar para a votação? Então, doutor Neilson. Acompanha a relatora. Desculpe, doutor Neilson, depois agora vai ser o doutor Alain. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Alain vai ser o doutor Alexandre. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Com a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Acompanha a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Acompanha a relatora, presidente. Doutora Gisele, então, faça o mesmo esquema, rapidamente, a apresentação do 17, só para estar sendo gravado. O processo 17 agora é o 10.880.685.088.2009.68, também é do contribuinte Machado Meia. Voltando ao anterior, ficou acordo dos membros do colegiado por unanimidade da provimento recurso voluntário, né? Eu voltei com a relatora, desculpa, para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado, ok? Doutora Gisele, a palavra está com a senhora novamente. Bom, aqui a diferença é o primeiro trimestre de 2008, tá? Aqui o valor é atualizado de 51 mil. Também é a diferença, né? As retificadoras também, na mesma linha, existiram 3, basicamente a terceira, só que traz o valor consubstanciado no que está na DIPJ. Já seguindo para o voto, então, no item 17, vocês conseguem ver que no primeiro trimestre de 2008, a recorrente apurou o lucro real no montante dos 6.530, resultando no IR a pagar no montante de 1.316, tá? Então, tá aqui. Como se vê, o valor efetivamente devido a título de IR no primeiro trimestre é 1.316, então, contudo, na DCTF, ela se equivocou e trouxe o valor de 1.366, essa diferencinha aqui, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, do exposto, é inequívoco que a recorrente efetuou o recolhimento a maior no montante 49, que é 1.366, menos 1.316.665. Que é atualizado, dá o 51 que está no PERDECOMP, tá? Então, por isso, eu também reconheço e dou provimento para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado. Perfeito, doutor Gisele, está bem, o voto também bem explicativo, igual aos anteriores, né? Comprovando os dados, me pareceu claro aqui. Colegas, algum comentário adicional? Podemos entrar na votação? Então, vamos lá, doutor Neilson. Acompanha a relatora. Doutor Alain. Com a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Com a relatora, está bom, Efigênio. Com a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Doutora Bárbara. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. O resultado final ficou da seguinte forma. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade, da provimento recurso voluntário para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado. Ok? Doutor Ricardo Fernandes, foi boa a sua participação, precisou falar pouco e saiu com sucesso, tá ok? Foi um prazer tê-lo na nossa sala, tá ok? Pelas normas atuais, agora o senhor vai ter que se retirar. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. Foi uma satisfação participar do julgamento. Era um julgamento importantíssimo para o escritório, porque afinal de contas era para o escritório. Muito obrigado e um bom dia a todos. Tá ok, bom dia para o senhor também. Tchau, tchau. Desculpe, estava mudo, né?
Bom, senhores, vamos dar continuidade à nossa pauta, e nós temos um outro processo que é prioritário, tá ok? E eu pergunto ao apoio se a doutora Marilis Correia Fonseca, ela está na sala de espera. Alô, doutora Val, a senhora está me ouvindo? Presidente, está me ouvindo? Estou sim. Então, é 42 e 43, não é isso? Exatamente, os itens Então, 42. ele na parte da tarde, né? É na parte da tarde, mas como eles teriam prioridade, tá certo? A gente poderia antecipar. Então, ele não se encontra presente, é isso? Não se encontra presente. Não tem problema, eu vou continuar agora a pauta normal, tá certo? E aí, à tarde, a gente chama, eu volto e chamo ela novamente, tá ok? Ok, então. Apenas foi para... houve essa solicitação para a gente priorizar a participação do patrão. Bom, senhores, o próximo processo agora vai ser o tema 1 da pauta, tá certo? O relator vai ser o relator ad hoc, que é o Dr. Neusto Cavalcante Albuquerque. O processo é o 10.680.723.005/2010-36. O recorrente é a Cooperativa Mista de Transporte de Carga, Passageiros e Consumo do Estado de Minas Gerais Limitada, é a Cotrocargem, interessada a Fazenda Nacional. Há uma informação importante desse processo. Ele foi apresentado na sessão passada pela doutora Bárbara, que era nossa conselheira à época, tá certo? Houve o pedido de vista do doutor Tozelli, que na época era conselheiro, eu também pedi vistas, então foi convertido em vista coletiva. Neste caso, o doutor Neudson vai fazer o relato do processo, e só quem não vai poder votar realmente é a doutora Bárbara, que substitui a outra colega Bárbara, porque a doutora Bárbara já votou no seguinte sentido. Ela disse que deu provimento ao recurso voluntário para declarar nulo o acordo proferido pela terceira turma da VJPH e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado o julgamento do mérito, da DECOMP número tal. E ela reconheceu a homologação tácita da DECOMP número tal, tá ok? Eu passo a palavra ao doutor Neudson, ele vai poder votar à vontade, da forma que foi o entendimento dele, tá ok? Doutor Neudson, o senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, como o presidente já relatou, né, trata do processo de relatoria da conselheira Bárbara Carneiro, né, nossa ex-colega agora. Ela relatou todo o processo, houve um debate, iniciou-se a votação, né, eu cheguei a votar, acompanhando a relatora, e o conselheiro que votaria em seguida seria o conselheiro Tozelli, e ele pediu vistas, né, e aí vou fazer, então, vou fazer um relatório resumido, porque o Jefferson não estava aqui, né, então, para ele conhecer e também, porque regimentalmente, como houve mudança na composição, certo, o regimento determina que seja feito novamente um relatório. Eu peço a permissão para fazer um relatório resumido. Qualquer dúvida, eu posso esclarecer. Então, o processo trata de duas declarações de compensação. O direito creditório alegado é fonte, IR-fonte. A DRF não homologou as duas compensações, né, explicitamente não homologou as duas compensações, porque não reconheceu o fonte. Né? Isso daí não vai ser nem tão importante a razão, né, porque não reconheceu, mas vamos ver. A DRJ homologou parcialmente uma declaração, quer dizer, ela contribuiu todas as provas, e ela disse assim, tudo bem, realmente tem fonte, passivo de restituição, mas não nesse valor que você está pedindo, um valor menor. Com relação à outra DECOMP, ela não está nos autos, não é objeto do presente processo, não vou me manifestar sobre ela. Em resumo, é isso aí. Então, das duas DECOMPs, a DRJ deixou de se manifestar sobre uma, porque entendeu que ela não fazia parte do processo, não estava nos autos, e sobre a outra, ela deu provimento parcial à impugnação, no sentido de reconhecer apenas parte do direito creditório pleiteado.
O contribuinte apresentou recurso voluntário e ele traz dois argumentos principais. Primeiro é o seguinte: essa decomp em que a DRJ homologou apenas parcialmente, ela já estava homologada tacitamente na época do despacho decisório. E o outro argumento que foi analisado é que a DRJ foi omissa ao deixar de apreciar a outra decomp, a segunda decomp, porque a decomp está realmente nos autos do processo. Então, esse é o relatório. Não sei se tem alguma dúvida, posso passar para a votação? Da minha parte, tranquilo, né? Talvez o Jefferson e a Bárbara, né, que não conhecem o caso. Esse caso a gente discutiu muito na sessão passada, né? Então, pelo menos da minha parte está tudo ok. Bárbara, o Jefferson, se eles quiserem, a gente... Bom, doutor Deus, quem cala consente, né? Certo. Então, passando para a votação. Então, a doutora Bárbara Carneiro, né? Doutora Bárbara, não. Desculpa, a Gisele quer falar? Não, né? Está mudo, Gisele. Está mudo. Ouvindo agora? Não. Agora sim. É que às vezes o fone ele dá um problema. Eu não sei porquê, mas é no computador. A dúvida é o seguinte, Neudson, lá atrás a gente estava discutindo, né, nesse caso, se a gente aplicaria o CPC, o 281, né, presidente? Mas ainda é começo do voto, eu ainda vou apresentar o voto. Não, tudo bem, era mais para saber, é esse caso, correto, gente? É esse mesmo. Esse mesmo. Então, assim, o voto da relatora original, a doutora Bárbara Carneiro, ela deu provimento ao recurso voluntário, acolhendo as duas argumentações do contribuinte. Olha, de fato, certo, essa decomp que foi homologada apenas parcialmente para a DRJ, ela já estava homologada tacitamente, na época em que foi dado censo do despacho decisório. Então, aí, no caso, ela reconheceu a homologação tácita. E, de fato, a DRJ deveria ter se manifestado sobre a segunda decomp e não fez. Certo? Então, ou seja, ela não chegou nem a abordar o mérito do direito creditório. Certo? Então, aqui nós temos duas questões. Uma questão prejudicial de mérito, que é a homologação tácita, uma espécie de decadência, né? E a outra questão é a nulidade da decisão de primeira instância. E aí foi onde foi a razão do pedido de vista. Certo? A discussão é, ora, eu posso dar provimento à parte do pedido do recorrente e, ao mesmo tempo, declarar nulidade, ainda que parcial, da decisão de primeira instância e fazer os autos retornarem? Porque o dispositivo do voto é o seguinte: dou provimento ao recurso voluntário e determino o retorno dos autos à DRJ dou provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a homologação tácita de uma decomp e determino o retorno dos autos à DRJ para que ela se manifeste sobre a outra decomp. Certo? Então, aí, a grande questão é a questão processual, certo? Que gerou o debate, né, e aí pedido de vista para que a gente fosse amadurecido dessa questão, é uma questão processual. O CAF, a nossa turma, pode declarar a nulidade parcial da decisão da DRJ. Então, aí a gente tinha duas propostas aqui. A proposta da relatora diz sim, certo? Eu julgo essa parte em relação à homologação tácita, que é autônoma, em relação a outra matéria, que é o direito creditor da outra decomp.
E a outra proposta, se eu não me engano, né, depois, era, não, eu não posso declarar a nulidade parcial da decisão da RJ. Eu vou anular tudo. E aí, tudo vai poder ser analisado, inclusive aquela outra decomp que a relatora aqui, a Bárbara Carneiro, já havia constatado que estava na hora da tacitamente. Certo? Eu fui o primeiro a votar, acompanhei a relatora, eu entendo que a gente pode, sim, por serem matérias autônomas, que poderiam estar, inclusive, em processos separados, estão apenas formalmente aglutinados nos mesmos autos, eu entendo que a gente pode decidir sobre uma decomp, e determinar o retorno dos autos para a apreciação da outra decomp. Isso foi o meu voto, né? E em seguida, seria o Tozelli que iria votar, ele pediu vistas, né, e o presidente deu vistas coletivas. Então, esse é o voto da relatora e o meu, inclusive, que eu acompanho, né? Ok, doutor Nilson, obrigado. Nós vamos abrir os debates. Como eu realmente fui um dos que mais discuti essa questão no passado, eu vou apenas fazer alguns esclarecimentos aonde é que está o ponto que me incomodou. Quando eu ainda fazia parte da turma 1301, a gente teve uma situação similar a essa, no outro caso, não era o caso de decomp. Isso é bom, porque isso é bem separado, né? São duas decomps, o Nilson colocou muito bem, isso pode estar em processo até separado, isso não é obrigado a ficar no mesmo processo, né? Mas é que nós temos, o que me incomoda, e eu vou falar para o senhor, é o seguinte, é o parágrafo 5º do artigo 63 do regimento interno do CARF, se os senhores quiserem, os senhores podem pegar aí, tá certo? O que ele diz é o seguinte, ó, no caso de resolução ou anulação de decisão de primeira instância, as questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de méritos já examinadas serão reapreciadas quando o julgamento do recurso, por ocasião do novo julgamento. Então, com base nesse parágrafo 5º, até o CARF mantém o entendimento que a nulidade da decisão é uma nulidade integral, tá certo? E não parcial. Eu tenho um entendimento pessoal, uma coisa é o que está no regimento interno do CARF, na meu ver, me vincula, e claro que eu obedeço. Outra coisa é o que eu teria um entendimento da nulidade parcial. Como eu mesmo falei na sessão anterior, o Código de Processo Civil ele tem um artigo que trata da nulidade parcial, tá entendendo? Ele prevê a nulidade parcial. É interessante, não tinha no anterior. E essa questão prática, quer dizer, poxa, não podemos analisar outra matéria, essas são independentes, está entendendo? Por que volta tudo? Só que, a partir do momento que o regimento interno do CARF tem um regramento nesse sentido, e na minha interpretação, ele é taxativo no sentido de dizer que as matérias serão reapreciadas, eu entendo que ele passa a ter que ser observado. Porque nós temos dois lados aqui, pode ser o seguinte, a gente pode dar razão ao contribuinte na alta compra, mas também pode dar não razão a ele. Então, vamos imaginar o seguinte, ele tivesse apreciado e disse, olha, que não ocorreu uma homologação tácita, porque a homologação tácita é algo fácil de ser interpretado. Olha, aqui não ocorreu homologação tácita, essa matéria é definitiva, eu volto para a primeira instância. Acho que muito difícil o contribuinte depois não quisesse se valer do parágrafo 5º, tá certo? Tem uma série de coisas que envolvem essa questão, porque isso muda colegiado, inclusive muda colegiado de primeira instância, da primeira e na segunda instância, tá entendendo? Mas a orientação do CARF, o entendimento que o CARF teve, e respeito, que está no regimento interno, é que nesse caso a nulidade é total da decisão. Mais uma vez, repito, acho questionável esse entendimento. Mas esse é o ponto que eu coloco para os senhores, está entendendo? No mais, a linha do raciocínio do Deus me parece perfeita, eu não tenho nada a questionar dentro da linha de raciocínio que ele fez. A questão apenas que eu coloco foi a aplicação do parágrafo 5º do artigo 63 para o caso. Vou abrir a palavra para os demais aqui. O doutor Alain já se inscreveu, tá certo? Eu passo para o doutor Alain e os que quiserem continuar, fica à vontade. Então, Ricardo, me parece que esse dispositivo do regimento, ele mais propriamente trata sobre que a questão deverá ser reapreciada pela turma quando voltar.
Mas assim, a impressão que eu tenho é que isso não impede que a turma se pronuncie no mérito sobre essas questões que novamente serão reapreciadas no retorno. Você está entendendo? Me parece que esse comando aí é um comando assim, quando voltar, tem que ser reapreciado, tal qual numa diligência. Numa diligência, o relator é livre para dar o voto dele sobre determinadas questões de mérito, que ele entende que já são passíveis de serem resolvidas. Quando voltar da diligência, todas as questões serão reapreciadas. E aí pode, inclusive, pegar uma turma com uma outra composição e tudo pode ser mudado. Então, me parece que esse dispositivo do regimento, ele está mais falando sobre isso, né? Tal qual na diligência, que tudo será reapreciado, mas não impede que, no mérito, a gente aprecie as outras questões que já estão em condições de serem apreciadas. Era isso que eu queria considerar. Ok, doutor Alain, doutor Efigênio, né, pela ordem que pediu a palavra. Pois não, Efigênio. Presidente, é exatamente isso que o Alain citou, acrescentando só um detalhe. Vamos pegar, por exemplo, uma questão de uma diligência, uma resolução. Se nós votarmos pela nulidade, acabou ali e morreu. Processo, não vão prosseguir, é nulo e dá seu destino em função da nulidade. Digamos que superemos a nulidade e votemos uma resolução. O processo vai, é feito a diligência, ele volta. Quando ele volta, o que acontece? Aquela nulidade, aquela preliminar, ela vai ser objeto de análise novamente. O que eu estou querendo dizer? E aí, pode ser mantida ou não, né? Caso ela tenha sido superada na primeira vez. Então, dentro dessa linha, eu acredito que isso não prejudica o nosso voto agora, na linha do que o Alain diz e o do Neudson, isso não prejudica se a gente votar desta forma, porque quando voltar para esse colegiado, eles serão livres para analisar novamente em função do próprio regimento. Se entender de forma diversa, ok, mas eu acho que isso não impede o voto nesse sentido agora, né? Na linha do que o Neudson colocou e na linha do que o doutor Alain também. São essas as minhas considerações. Doutor Neudson, o senhor está com a palavra novamente. Obrigado. Sobre esse dispositivo do regimento interno, eu interpreto esse dispositivo assim, de uma maneira não ampla, não absoluta. Porque, a palavra processo, a gente usa com dois significados distintos. Isso é usual. A gente usa a palavra processo significando os autos do processo, certo? Ou seja, tudo que está ali escrito, né? E a gente usa a palavra processo também com o significado de a história do julgamento de determinada matéria. Certo? Então, a história do julgamento de determinada matéria é o processo, é o andar daquele julgamento. Certo? Então, nesse sentido, o processo aí está vinculado à matéria, que diz respeito ao pedido que foi feito. Entende? Nesse caso, nós temos duas matérias, dois pedidos autônomos. Então, eu interpreto esse dispositivo, regimento interno, a palavra processo no sentido material, ou seja, o julgamento de determinada matéria, certo? Essa interpretação. E aí, nesse caso, por que ele é relevante? Porque em uma determinada matéria original ali do pedido, podem se agregar outras questões de natureza preliminar, judicial, de mérito, e também questões de mérito, questões processuais, certo? Ou seja, aquela matéria originalmente proposta, a ela pode se agregar várias questões, inclusive de nulidade processual, certo? Cessamento de direito de defesa, coisas desse tipo, que não está lá na matéria original, mas aconteceu na história do processo. Então, eu entendo esse dispositivo assim, olha, se existe uma falha, um vício do processo na história do julgamento daquela matéria, certo? É determinada a anulação, então, e tudo daquela matéria vai ser julgado de novo. Todas as questões que foram agregadas, inclusive. Então, assim, se eu estou... se eu pegasse, digamos que esse processo, certo, tivesse só uma decom, que foi essa outra que não foi analisada pela DRJ, certo? Só uma decom. Então, ela chegou aqui, a gente poderia até
entendesse, não, vamos discutir aqui o mérito, ele tem direito, não tem direito, a DRJ não se manifestou, né, mas digamos que a gente pode chegar a entender que a gente pode aqui se manifestar, e a gente pode debater, né, essa questão de mérito, até que alguém diz assim, opa, não, mas calma aí, eu não posso porque seria supressão de instância, então tem que anular. Aí, nesse caso, todas as questões relativas àquela DECOMP vão poder ser apreciadas novamente aqui na sequência de trás. Mas relativo àquela matéria, entende? É assim que eu interpreto esse dispositivo do regimento interno, né? Interpretando a palavra processo, dando conteúdo à palavra processo, no seu sentido material dela, que aí não impediria, não traria impedimento para, digamos assim, a apreciação dessa questão sobre o qual não existe nulidade, né? Quer dizer, eu entendo que se a gente devolver para a DRJ fazer novo julgamento sobre essa DECOMP, que ela já fez um julgamento, a gente está determinando que ela faça um novo julgamento sobre essa matéria, sem que haja qualquer vício, né? É um julgamento perfeito, certo? Formalmente, perfeito, a gente pode discordar, mas é um julgamento perfeito, e a gente está devolvendo para ela julgar de novo, certo? Uma matéria que já foi julgada por ele sem vício. Entende? Eu acho que isso não é, processualmente, na minha opinião, adequado, certo? A gente tem que julgar, a gente não pode se abster de julgar algo que está apto a ser julgado. Essa matéria dessa DECOMP, que é o caso da homologação tácita, já está apta a ser julgado, não tem nenhum vício sobre ela. Certo? Aí a gente não julgar, porque nos autos do processo, né, existe outra matéria, outro processo que tem um vício, eu acho que isso não justifica, a gente deve evitar isso daí. Obrigado, senhor presidente. Ok, colegas, Bárbara, você também deseja... A Gisele, desculpe. Gisele, a palavra está facultada à colega. Milton, eu também concordo com a sua observação, que me coloca um pouco em xeque, também entendo, presidente, porque na hora que você lê e imagina em termos práticos de diligência, eu acho que o exemplo da diligência que o Alan e a Efigênia colocou é muito bom, né, Nilson? Porque em várias situações a gente acaba, de alguma maneira, antecipando o mérito naquilo que potencialmente já está superado para o relator ou até para o colegiado, e é um determinado ponto específico, mas isso não significa, com base nesse parágrafo 5º, que essa matéria será recolocada para nós. Aqui eu acho que é um pouquinho delicado, e aí eu concordo com você, na medida que isso talvez faça até uma coisa julgada processual administrativa, de alguma forma, né? Essa nossa decisão, e ainda que você tenha, e aí eu entendo o desconforto do presidente Ricardo, porque no fundo, pelo parágrafo 5º, há a tendência de acontecer o mesmo que com a diligência, toda essa discussão ser retomada, inclusive no tocante àquilo que a gente já está decidindo propriamente, tá? Então, eu acho que isso é um efeito colateral que pode existir com base no regimento, mas eu concordo com vocês que não haveria uma afronta ao regimento. E ainda assim, se a gente for levar em consideração, e aí, presidente, eu afastaria esse parágrafo se esse processo retornasse na rediscussão, porque aí eu encararia que a gente está aplicando o 281 do CPC, que fala da nulidade parcial. Então, isso asseguraria, de alguma maneira, e em grande medida, o que o Nilson está colocando. Uma vez que a gente se pauta e o regimento interno não tem a capacidade de superar a norma processual propriamente dita, e que a questão está acabada na esfera administrativa quanto a essa parcialidade do pleito, aí, de novo, né, o regimento interno não necessariamente vai bloquear potencial até argumento do colegiado, no momento oportuno, né, no sentido de, olha, eu não preciso reapreciar tudo, isso está acabado até sobre perspectiva do 281, tá? Então, é só para tentar, eu quis, né, ter essa fala mais no sentido de que eu acompanhei a relatora lá no momento, na época, concordo com a colocação do Nilton, e para mim, o regimento, ele não criou óbice, ao mesmo tempo, ele vai estar salvaguardado até pelo Código de Processo Civil, ao meu ver, tá, gente?
Bom, senhores, eu acho que ficou bem claro, né, que já expôs. Podemos iniciar a votação, correto? Alguém mais deseja falar? Doutor Nelson. Tá mudo. Certo. Então, eu confirmo, eu voto acompanhando a relatora original, doutora Bárbara Carneiro. Doutora Gisele. Eu acompanho a relatora. E o Doutor Alain. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Não, doutora Bárbara não pode votar. Já foi votado. Gente, eu vou ser voto vencido, tá certo? É uma questão delicada, é polêmica, não resta a menor sombra de dúvida que é uma questão extremamente polêmica, tá certo? Pensei bastante. No caso, eu acho que essa redação do parágrafo 5º do artigo 63 dá margem a várias interpretações, e a minha interpretação é que a nulidade seria total. Mas o voto difícil de vocês foi bem fundamentado, todos se expressaram muito bem, e claro, eu respeito, mas eu vou ser voto vencido, e meu voto é no seguinte sentido, que a partir da declaração de nulidade da decisão de primeira instância, não cabe a estes colegiados pronunciar sobre a decomp tal, tá certo? Ou força no disposto no parágrafo 5º do artigo 63. Vou ler todo para ver como é que fica o resultado final. Viu, Deus? Depois eu te mando esse texto para você colocar. Então, o que vai colocar, o que eu estou anotando aqui para ficar na ata. Acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para declarar nulo o acordo proferido pela DJ Belo Horizonte e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado o julgamento do mérito do decomp número tal. Ponto. Por fim, reconheço a homologação tácita. Não, e por fim não, e reconheço, né, desculpe aqui. E reconhece a homologação tácita da decomp 1853. Vencido o conselheiro Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, que manifestou o entendimento de que, a partir da declaração de nulidade da decisão da primeira instância, não cabe a estes colegiados pronunciar sobre a decomp 1853, por força no disposto no parágrafo 5º do artigo 63 do Ricardo, certo? Isso é o que vai constar na ata, é o que foi exatamente decidido. Eu apenas copiei o que estava no voto da Bárbara original e estou manifestando o meu ponto de vista, que é pessoal. E aí, essa redação é minha, né? Senhor presidente, só porque eu não entendi, porque o dispositivo do voto, eu achei que ia diferente. Eu copiei do anterior, posso até estar errado. É porque eu vou ler aqui o dispositivo do voto da Bárbara Carneiro. Por todo o dispositivo, estou lendo o texto que estava lá na pasta T, não sei se tem outro, né? Não, eu peguei do final do voto dela. Por todo o provimento ao recurso voluntário, para reconhecer a homologação tácita da decomp número tal e remeter os autos à primeira instância para que seja realizado o julgamento do mérito da decomp número tal. Ok, deixa eu colocar. Tá certo. É porque eu copiei, na realidade, Nilson, da parte final do voto dela, tá certo? Tá certo? Então, mas deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver deixa eu corrigir logo aqui, tá certo? Após o membro colegiado, por meio de votos, dá provimento ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita. Para reconhecer a homologação tácita do decomp número tal e determinar, né? E remeter os autos à primeira instância. Certo. Remeter os autos à primeira instância para que seja realizado o julgamento do método decomp 8129, né? É o 8129. Bom, vou ler novamente aqui para ver se não ficou correto. Acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, dá provimento ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita da decomp final 1853, né? E remeter os autos à primeira instância para que seja realizado o julgamento de mérito da decomp final 8129. Vencido o conselheiro Ricardo, tal, como eu falei. Agora tá bom, não tá? Obrigado aí, Luiz, pela correção. Gente, o próximo processo que está em pauta é o número 2, é o processo 13.819, 901, 926/2009-98. Recorrente é FTE Indústria e Comércio Limitada, interessado em Fazenda Nacional. A relatora é a doutora Gisele.
ok? O julgamento desse processo servirá como paradigma para o julgamento dos processos constantes do item 3 a 7. Eu passo a palavra, então, para a doutora Gisele. Bom, obrigada, presidente. Vamos lá. Aqui é um daqueles casos clássicos, né, de pagamento indevido ao maior, e houve erro nesse preenchimento, então, ao invés do contribuinte declarar como saldo negativo, ele colocou o pagamento indevido de estimativa, né, e isso acaba sempre gerando aquelas celeumas, né, na DRJ. Então, aqui a DRJ, ela jogou improcedente a manifestação, até pus aqui, eu coloquei o despacho decisório, no sentido que a retificação da declaração, ela por si só, né, não corrobora, e uma vez apreciado pela autoridade, não há previsão para alteração do direito creditório, e a partir daí ela considera inadmissível a retificação. Bom, é isso, né, então a contribuinte apresenta recurso voluntário, ela reitera que o mero erro de preenchimento não pode obstar o reconhecimento do direito creditório, e que ele pode ser sanado aí por nossa decisão, é o relatório. É bem simples, tá? Posso continuar? Eu voto, se vocês quiserem. Eu que sim, foi bem claro, né, o relatório foi bem claro, mas da minha parte, tranquilo. Não, doutor José. Vamos lá, é que eu pus o mudo. Vamos lá, então aqui ele é tempestivo, eu passo a apreciar, então a recorrente, desde a manifestação de conformidade, ela informa que errou ao preencher, então ela deixa clara essa dificuldade, e que onde se leria pagamento indevido ao maior, deve ser considerado saldo negativo. Por sua vez, a DRJ, mesmo tendo consignado haver indícios quanto à legitimidade do direito creditório, não foi capaz de superar o citado erro formal cometido pela contribuinte, e, por conseguinte, deixou de aprofundar a análise quanto à existência e quantificação. Aqui eu coloco os trechos justamente, né, nesse sentido, ainda que seja possível. Ele reforça a aplicação da IN 600, e nós já sabemos, até com a própria súmula CARF 84, que há possível a caracterização de débito na data do recolhimento da estimativa. Então, diante da alegação da recorrente, a DRJ deveria ter verificado aspectos da apuração do juiz anual antes de reconhecer ou não o direito creditório pleiteado. Então, na hipótese de restar comprovada pela documentação fiscal e contábil a existência de saldo negativo, os pagamentos a título de estimativa do mesmo período podem ser admitidos com base na súmula. Trago aqui o precedente da Câmara Superior, até de lavra do Rafael Vital, e, em consonância, entendo que a indicação como sendo de estimativa e não saldo é algo que pode ser superado, deveria ser aprofundado. Aí eu sempre, esse aqui é um texto aí, Jefferson, depois você pode ler, que eu sempre coloco, né, que na verdade a gente tem que buscar a verdade material, a DRJ ela poderia, ao invés de julgar improcedente, ter realizado a análise da suficiência, ter intimado com o contribuinte, né, enfim, eu defendo muito isso em prol da cooperação processual. Então, assim, em homenagem ao princípio, venho discordar da DRJ, e considerando que a origem e a procedência não foram devidamente analisadas até o momento, entendo que cabe à unidade local fazer essa verificação, e por isso eu voto no sentido de dar parcial provimento para determinar o retorno dos autos à unidade competente para análise do mérito do direito creditório, na modalidade saldo negativo, retomando-se a partir daí do novo despacho, o rito processual habitual, né, como voto. Obrigado, doutor Gisele. Eu acho que está bem claro, né, a sua explanação e o voto também. Apenas recapitulando, ele apresentou um pedido de restituição, ele queria compensar estimativas. Na realidade, isso gerou um saldo negativo, né? Então, a DJ entendeu que houve um erro de identificação do crédito, e seria um caso de retificação do PDCOMP, eu acho, previsões normativas, e aí eles indeferem, tá certo? Bom, eu acho que a questão interessante, eu acho que esse caso, se tiver comprovado o pagamento de estimativa, né, esse erro estimativa e saldo negativo estão muito ligados, né, é muito complicado dizer que houve um erro de identificação do crédito. Então, na outra turma a gente discutiu muito, a gente já tinha um entendimento, eu mantive o entendimento de ser possível, eu não conheço o entendimento do colegiado aqui, aí eu passo a palavra para os demais. Esse processo é paradigma que vai servir para outros, ok? Alguém deseja comentar ou esse assunto já foi debatido muito no colegiado?
Pela cara já foi muito debatido. Né? Então, na verdade, a gente já tinha um entendimento pacífico, né? Inclusive, então, ótimo. Então, doutor Neudson. Acompanha a relatora. Doutor Alain. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Muda, Alexandre. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Com a relatora, agora voltou. Perfeito. Com a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Acompanha a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, vou ler aqui como é que vai ficar na ata, se está correto. As cor nos meios do colegiado, por unanimidade de votos, e dá parcial provimento para determinar o retorno dos autos à unidade local competente para análise do mérito do direito creditório pleiteado, retomando-se a partir do novo despacho decisório o rito processual habitual. É isso? Está correto? Ok. Então, deixa eu só copiar esse resultado para os paradigmas e isso vai servir para o processo número 3 também, para o processo número 4, todos são do FTE Indústria e Comércio. Para o processo número 5 é o mesmo resultado, processo número 6 é o mesmo resultado, e o processo número 7 também é o mesmo resultado. O próximo item da pauta é o item 8. O processo é o 10.469.905.549/2011-18. O recorrente é Joaquim Alves Flor e Companhia Limitada, interessado Fazenda Nacional, a relatora é a doutora Gisele Barbosa, e esse processo, esse julgamento também servirá como paradigma para o julgamento dos processos constantes do item 9 a 14. Doutora Gisele, a palavra está com a senhora novamente. Segundinho. Ai, gente, eu sempre esqueço esse microfone, juro. Eu prometo que até o final eu pego prática. Bom, aqui também a gente tem essa questão de pagamento indevido a maior, né, que o DARF estaria alocado integralmente para a quitação dos débitos do contribuinte, e, portanto, não teria crédito disponível. Aqui o contribuinte também se embaralha bastante, né, ele alega na manifestação e depois reforça isso no recurso voluntário, que por equívoco ele informou na DCTF de setembro de 2007, então as folhas, o débito código 3 no valor de 38 mil, ao invés do valor correto de 8 mil, conforme DCTF retificatório, o valor de 8.774 foi pago integralmente, e como o débito referente ao IRPJ foi quitado integralmente já no pagamento a maior da primeira parcela, não haveria o que se falar em débito ou utilização do valor para quitação do período, pois este já havia sido pago e, por conseguinte, remanesce um crédito disponível no montante aí de 13. E o seu pleito tem como fundamento tal. Bom, a DRJ aqui, ela calca a decisão dela fundamentalmente na insuficiência de prova da existência do crédito, tá? Colocando que o ônus da prova é do contribuinte e que ele já deveria ter juntado, né, a gente já sabe, documentação fiscal e no recurso voluntário, o contribuinte volta a repetir essa sequência, né, de erros e acertos de recolhimentos para determinar e demonstrar a origem do direito creditório e traz o livro diário. Aqui, já de antemão, né, só para esclarecer, até entrando depois, se vocês quiserem também ver o processo, o contribuinte ele não junto ao LURA, ele é insuficiente em termos probatórios também no recurso voluntário, tá, gente? Mas como a DRJ, ela no fundo, acho que vocês conhecem já minha posição, e até lá atrás, na outra composição, que acabou levando muito essa situação do retorno dos autos para análise da quantificação do crédito tributário. Aqui eu consigo ver indícios. É claro que o contribuinte, ele poderia ter melhor construído a prova, eu não tenho dúvidas disso, e vocês vão ver que eu coloco isso, inclusive, no meu voto. Mas, na medida que eu tenho fortes indícios, que eu tenho o diário que não mostra tudo, mas também reforço os indícios, que eu tenho uma sequência de atos atrelados às DCTFs apresentadas aos DARFs recolhidos, isso puxa, né, em prol do princípio da verdade material, que eu, porventura,
estou diante de um direito creditório legítimo. Então, nesse sentido, isso eu só estou adiantando, presidente, para não ler, para resumir mesmo, eu estaria determinando também, nesse caso, o retorno dos autos para a unidade local competente, de forma que ela possa processar e verificar realmente esse cotejo de informações, e aí realmente matar, eventualmente, se for o caso, o processo lá, tá? E eu concordo que realmente a DIPJ e o LALUR, dentre outros, poderiam ser úteis e mais adequados aqui nesse momento processual, tá? Mas, ainda assim, em prol da verdade material e dos indícios que eu já consigo enxergar, não de forma plena, e não são, né, poucos, mas não suficientes, repita-se, eu determino um retorno, e como também o contribuinte em nenhum momento, salvo em segunda instância, na decisão de piso, foi provocado para apresentação desses documentos, eu assim voto, tá? É meu voto. Se vocês quiserem eu leio, mas... Ok, doutora Gisele, não sei até que ponto vocês discutem o princípio da verdade material, né? Mas eu tenho uma posição peculiar, eu vou falar aqui para vocês. É claro que ele norteia o processo administrativo fiscal, porque o tributo é decorrente de lei. O tributo não decorre da vontade do fisco, nem do interesse de pagar do particular, tá certo? Então, a gente sempre deve ir atrás da verdade dos fatos. Mas essa busca da verdade material é uma espécie de uma utopia, tá certo? A gente nunca chegar à verdade absoluta não é tão simples, existem vários autores que se pronunciam nesse sentido. E a gente não deve confundir a verdade material com a questão do dever de provar das partes no processo, tá certo? Então, isso, na minha visão, envolve também tanto para o fisco como para o contribuinte, que são as duas partes envolvidas. E nós somos um terceiro interessado na relação processual. Então, no caso de um pedido de compensação, veja bem, nós já estamos no terceiro momento. Ele entrou com pedido de compensação, tá certo? Ele errou. Se tivesse procedido corretamente, não estou nem discutindo se ele tem o direito creditório ou não, ele errou. Mas isso já deu direito a ele a tornar, naquele momento, extinto o crédito sob condição resolutória, e ele teve esses dois negativos. Ele foi indeferido, ele apresenta manifestação de conformidade, as provas são insuficientes. Discutir até que ponto a DRJ vai atrás ou não, eu não vou discutir, porque isso depende de cada julgador, está entendendo? Mas na minha posição estritamente pessoal, a gente deve ir atrás quando há indícios da realmente irregularidade. Diz, olha, isso está na minha contabilidade, mas eu não posso trazer a contabilidade toda, eu quero uma diligência para comparecer, está entendendo? Ele demonstra, traz elementos que me parecem fortes. É assim que eu norteio a diligência, e isso não vou discutir também, porque é variável, pelos meus quase 30 anos de contencioso, eu sei que isso não compensa, apenas é o meu ponto de vista. Então, veja bem, quando ele tocou uma manifestação de conformidade, ele continuou com suspensa a exigibilidade do crédito tributário, tá certo? Depois ele entra com um recurso. Esse processo, o débito que ele quer compensar, ele está gozando até hoje de direito de certidão negativa, tá entendendo? Então, esse retorno dos autos à unidade de origem, para mim, só faz sentido no caso anterior. O caso anterior é porque é uma divergência de interpretação. A DJ não queria aceitar a estimativa. E a gente achou, mas a estimativa e saldo negativo estão intimamente ligados, um gera o outro, e eu acho que faz sentido, claro, a gente voltar a esse autos para complementar a análise, está entendendo? Mas aqui, salvo engano, eu não vi o processo em maior profundidade, mas a partir do próprio relato da doutora Gisele, o contribuinte não traz bem as provas, ele tem o dever na parte processual. Nós exigimos isso do fisco e exigimos do contribuinte. Então, essas são as duas partes no processo. Nós somos o terceiro, paciência. Se ele tem esse crédito ou não, esse cara já está na terceira chance dele, eu vou abrir mais 3, já abri 6, está entendendo? Na minha opinião, pessoal, eu acho que somente só faz sentido esse retorno dos autos, quando me parece uma coisa bem sólida. Olha, realmente aqui ficou impossibilitado essa análise, porque isso você já considerou uma prejudicial e não adentrou. Mas para que ele seja intimado novamente, para dar as provas por completo, eu, com devido a VN, isso é uma questão muito polêmica, não vou polemizar, mas manifesto que não faz muito mais sentido. Eu não, com a devida VN, quem pensa o contrário, eu não concordo, tá certo? Não é essa linha. Não sei se é exatamente o caso dos autos, mas pela
pela explanação da relatora, seria mais ou menos isso. Então, abre a palavra, o doutor Neudes pediu a palavra, e depois a Gisele pediu a palavra também, se eu não me engano. Então, passo para o doutor Neudes, depois a doutora Gisele, e para os demais colegas. Certo. A gente já discutiu isso em outras oportunidades, né, Gisele? Temos uma nova configuração da turma, né, então, a sua posição, muito bem, colocar a minha, que é muito parecido com a sua, Ricardo. Só acontece uma pequena história, como debate aqui do retorno à DRF. A ideia original era o seguinte: olha, quando a DRF deixa de apreciar o mérito por uma questão prejudicial, do mérito preliminar, ou questão prejudicial, e a gente supera essa questão, certo? Aí a gente devolve a DRF para apreciar o mérito, certo? Porque a questão que impediu essa apreciação pelo DRF foi superada. Essa é a ideia, é o arcabouço. É claro que a vida real, né, surgem várias situações em que escapa um pouco e a gente tem que julgar, né, se adapta. Então, esse caso do processo anterior é um processo clássico, né, que é o erro do preenchimento da DECOM. O cara queria saldo negativo e, ao demonstrar o saldo negativo, apontou lá no formulário que era uma estimativa. Claro, a gente apreciou outras situações, né, para ver se encaixava nessa premissa. Aqui, né, nesse caso, já em outras situações parecidas, já estei certo que, inclusive hoje mesmo, né, olha, quando o fundamento do pedido do recorrente é dizer assim, não, o crédito tributário foi constituído erradamente lá na DCTF, né, isso exige que ele demonstre isso, que ele prove isso, né, no processo, certo? Então, que ele traga a prova. Inclusive, se a prova já permitir a apreciação do mérito, a gente já julga e já dá, como foi o caso, né, dos primeiros processos julgados aqui. Mas, nesse caso, o contribuinte, na minha opinião, não trouxe prova. Ele trouxe algumas folhas do diário, né? Isso, para mim, não é suficiente para demonstrar que ele errou ao apurar o crédito tributário, certo? E aí, retornar aqui, nesse caso, seria para dar uma nova chance dele provar. E eu acho que não é esse o objetivo do retorno, na minha opinião, certo? O retorno, para mim, não é para dar nova chance para ele demonstrar. Ele, como diz o Ricardo, muito bem, ele já teve várias oportunidades de demonstrar isso, não demonstrou até agora. Não cabe à administração tributária buscar essa prova, não cabe diligência. Assim como também não cabe mais, no processo, dar novas chances, reiniciando o processo, para que ele traga as provas que ele não trouxe durante todo o ciclo legal do processo. Entende? Então, nesse caso, eu concordo, né, plenamente com o que você falou, eu também não entendo que não seja devida aí essa nova apreciação da DRF em razão da insuficiência de provas, né, e isso sendo ônus do contribuinte. Ok, doutor Neudes, pela ordem vai ser a doutora Gisele e depois o doutor Efigênio, correto? A palavra está com os senhores. Bom, gente, não, sem dúvida, eu quis ser extremamente transparente nessa questão da suficiência, né, porque realmente é um ponto nefrálgico, vocês já sabem que eu tendo mais a aplicação do princípio da verdade material em sentido amplo, e não, presidente, na linha de inversão do ônus da prova, não para realmente na ideia de dar uma segunda oportunidade para o contribuinte. Meu ponto aqui, eu acho que, para ficar bem claro, no fundo, a DRJ, e há uma dinâmica em pedido de compensação, cuja função do contribuinte inicialmente fica muito limitada à transmissão do pedido de compensação, ao mesmo tempo, de outra parte, a Receita Federal faz esse cruzamento, em havendo inconsistência, Neudson, nós já vimos
muitos casos que a própria DRF, antes do despacho decisório ou após o despacho decisório, intima o contribuinte para potenciais esclarecimentos. Na mesma linha, a DRJ, antes da decisão de piso, nós já vimos situações que o contribuinte também é provocado. Eu não acho que isso é algo que pode ser negligenciado de alguma forma. Tá? Aí vocês vão falar, não, Gisele, mas se o ônus da prova é do contribuinte, ele deveria trazer todo esse conjunto probatório. É escuso as autoridades fiscais, num caso como esse, intimar o contribuinte. Eu já não pactuo dessa linha. Por quê? Porque, no fundo, quando é o contrário, quando a gente está falando de auto de infração, quando a gente está buscando, né, a contrapartida, em vários casos, seja eu, seja o outro colegiado, seja precedentes do CARF, a gente acaba valorizando isso também quando o próprio beneficiário pode ser o fisco. Eu já tive inúmeras questões, tá, presidente, que talvez a própria autoridade fiscal poderia ter melhor instruído e baixei em diligência em termos práticos, cujo ônus era do fisco, em prol da cooperação processual e da minha livre convicção como julgadora. Então, assim, eu só quis colocar essa ponderação, porque para mim, é claro, presidente, sem mais delongas, aqui é bem complicado, né, porque a gente está falando em principiologia e da forma como a gente encara a situação, mas eu entendo também a posição de vocês, porque no fundo, aqui ele poderia ter trabalhado de uma forma mais suficiente, mas isso não significa que nos steps anteriores a convicção era tão plena, e se vocês buscam a própria ordem da forma como o contribuinte colocou, não existe um esforço adicional da autoridade fiscal de vamos tentar compreender, né, vamos tentar, enfim, eu entendo, né, posições em sentido diverso, mas eu não vou mais me alongar sobre verdade material, mas fica aí já minha... Doutor Efigênio. Presidente, a nossa turma, ela, depois de muitos debates, a gente acabou assentando esse posicionamento, né, Nilton, Gisele, e uma coisa me chama a atenção aqui, que é o seguinte, o item que a gente sempre bateu muito, foi suscitado na decisão de piso a questão probatória, porque às vezes a DRJ não fala, não cita nada e tal, e aí a gente chega no recurso voluntário e cobra. Só que nesse aqui, pelo que eu vejo da decisão de piso, ela fala, olha, não apresentou elementos probatórios, ou seja, ele foi, digamos assim, informado de que, olha, eu estou, além da questão da retificação da CPF, que às vezes a gente até supera isso, né, no recurso voluntário, mas a questão probatória, ela é fundamental. Então, e quando a gente fala em indícios, é porque às vezes o contribuinte, ele traz alguns documentos, alguns livros, que ele vai depender de cálculo e tal, mas a gente consegue vislumbrar que, olha, ele tem indícios robustos de que ele tem um bom direito, então vamos devolver para a primeira instância, né, lá para a delegacia, para a unidade local, para se analisar aquele creche e tal, e adotar-se o rito habitual. Só que nesse caso, mesmo a DRJ pontuando essa questão probatória, ele trouxe uma prova que a própria relatora não se convence praticamente dessa prova. Então, é muito fraca os elementos probatórios que ele trouxe. Entendeu? Então, nesse sentido, por isso que eu acabo concordando na linha do presidente e do Nilton. E trazendo essa colocação, porque igual o Jefferson está chegando, a gente tem digamos assim, a gente analisa muito essa questão probatória, se ele traz indícios, né? Como ele não trouxe algum indícios assim, que possa convencer até mesmo a própria relatora, né? Então, eu acho nesse caso um pouco complicado, porque aí, eu até uso nos meus votos, às vezes acaba o julgador, não que seja especificamente o caso, mas o julgador tentando fazer, às vezes, do contribuinte, olha, você tem que trazer as provas. E quando que é um item que é obrigação dele, ainda mais quando ele foi, digamos assim, a DRJ o orientou na decisão de piso. Né? Então, são essas considerações, presidente. Eu vou pela ordem do doutor Alain e depois a doutora Bárbara, ok? Aí a gente passa para a votação. Eu vou discordar. Acho que eu vou concordar, vou um pouco na linha da Gisele, mas por uns fundamentos um pouco diferentes. Eu estou olhando aqui a decisão da DRJ
eu vejo que a razão de decidir dela é forte na questão da impossibilidade de se corrigir o per de conta, no caso, não é isso? Esse é o forte da decisão, é a ratio decidendi dela. Em momento algum ela fala que para que ela obtivesse esse pleito, ela deveria comprovar documentalmente as questões, não é isso? Não é isso, Gisele, ou não? Pode interromper. Ela cuida das duas coisas, tá, Alan? Eu acho que, assim, falar que a DRJ não traz esse aspecto da prova, não dá. Ela cita, traz sim. esse aspecto da prova. Pode me mostrar onde? De forma a própria ementa, tá? Página 4. Página 4 da decisão, Alan. Abaixo da citação do artigo 333. Vamos olhar aqui. Só um segundinho, então. Então, assim, é claro que ela também tem essa premissa, tá, Alan? Por isso que eu acho esse caso um pouquinho delicado. Peraí, folha 4, artigo 32, é isso que está falando, ô Efigênio? Efigênio, pode falar. Folha 62, ela falou o seguinte, olha só. Sim. Sendo a DCTF instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme regra da legislação e tal, a retificação por parte do declarante, quando visa reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde. E mais embaixo, ele vai citar, logo a simples entrega não tem o condão de comprovar a existência. Então, ela vem, uma vez não comprovado nos autos, a existência do direito creditório. Então, ela bate nessa tecla, a DRJ. Entendeu? Nas duas, né, Efigênia? Isso é que está no processo errado? Eu estou no processo errado, é isso que eu quero confirmar. Não, eu tô é a folha 62, a folha 62 do acórdão. No voto, eu sei que eu tô no processo certo, na relatoria da Gisele, mas no que eu estou olhando não é processo. Acórdão 373, final 373, folha 62. Ele fala, tá? Folha 62, folha 4. Acho que eu tô... O PDF é a folha 4. Isso, Nilton, isso. É porque essa questão, nós já enfrentamos isso quando a DRJ sequer fala de questão probatória, não é? A DRJ não citou nada, aí a gente fica numa situação dele, não foi... Aqui é bem híbrido, né? Aí se você quiser ir pela linha que predominantemente a decisão olhou para o aspecto probatório, você pode, tá certo também. E de outra parte, você pode entrar na linha do que o Alan está colocando. Nós já enfrentamos as duas, né? O fato é que, na dúvida, eu vou pela... Doutor Alan, quer continuar? Então passa a palavra para o doutor. Bom, para mim não ficou claro que a DRJ tenha efetivamente pedido, exigido que tivesse sido feita essa prova por meio da juntada dos documentos. Assim, eu estou olhando aqui a folha 4 da decisão, em vista, diante da inocorrência de inexatidão, não há possibilidade de retificação do per de compra, ou seja, a ratio decidendi é a impossibilidade de retificação do per de compra. Né? Essa parece que é... Você está lendo a mesma decisão? Pois é, isso que eu tô vendo. Acho que a interpretação não é mesmo. O número 7, Alan. 057-373. Acórdão 03-057-373. Não é outro. Então visto, Vamos passar a palavra para a Bárbara, depois eu volto. Ok. Doutora Bárbara. Oi, eu tenho uma interpretação parecida com a da Gisele, nesse caso. Eu acho que o princípio da verdade material, eu também interpreto ele de forma muito ampla. Nesse caso específico, nesses casos específicos de deficiência probatória na parte inicial do processo administrativo, o que eu sinto, até como seno de TE, o que eu mais pego são esses casos, né? Então, assim, o contribuinte ele demora a entender o que é que ele precisa trazer para comprovar. E isso não é dito a ele em momento nenhum, só quando chega na DRJ, ele diz, olha, você precisa trazer isso, aquilo outro. Então, para ele, cria uma dificuldade de interpretação do que ele precisa, né, para demonstrar o crédito que ele possui. Gisele até falou, ele não trouxe o IRPJ, mas o IRPJ, né, a declaração do IRPJ, a Fazenda pode juntar isso nos autos. Então, não seria um impedimento
de reconhecimento porque ele não trouxe a declaração, né? Na concepção dele, o documento que ele trouxe era suficiente para comprovar. Por quê? Porque ele considera que a Receita Federal tem todas as informações no sistema dela, que ele promove, né? Então ele traz só a escrituração que ele acha que é suficiente. Mas não foi dito a ele, em momento nenhum do processo, quais documentos ele precisa trazer. Essa é a grande dificuldade, para mim, nesses casos, sabe? Eu acho que quando lá atrás tem alguma diligência no sentido, olha, traz isso, e ele não traz, aí tudo bem. Aí não tem que discutir. Mas não é o que acontece normalmente, né? E a gente sabe que principalmente esses perdecompos de valores muito pequenos, a gente está trabalhando com contribuintes que não necessariamente possuem uma clareza do que é que ele precisa trazer para o processo, né? E, então, assim, eu tenho essa interpretação também de maneira mais ampla do que vinha a ser o princípio da verdade material nesses casos, né? Tá bom. Obrigado, doutor Neus. Aí eu vou encerrar, tá certo, doutor Neus? Aí depois a gente passa para a votação, pode ser? Certo. Só para dizer, até uma questão de ordem, eu acho que o Jefferson está com a imagem congelada. Eu não sei se ele está aí, se ele está ouvindo. Boa observação, viu? Eu vou entrar em contato aqui com ele. Boa observação. Realmente, eu estava muito concentrado. Já tem um bom tempo, já tem alguns minutos. Só um minuto, gente? Eu estou ligando aqui para ele. Jefferson, você está ouvindo? Não, acho que ele... Não, o teu microfone está desligado. Se você está tentando falar, liga o microfone. Meu Deus. Eu acabei de falar com ele disse que estava ouvindo, está acompanhando, mas eu falei, a imagem está congelada, e aí eu pedi para ele sair e entrar no ele levantou a mão agora. Jefferson, é o seguinte... Pode falar, Jefferson. Colegas, eu consigo ouvir e vê-los perfeitamente, os debates tranquilamente aqui. Para mim, aparece perfeitamente. Como é que está a qualidade da tua imagem? Está em baixa definição? Está em baixa definição. Bom, já que você está ouvindo bem, está acompanhando bem, a gente pode votar, então, o que vocês acham? Porque a qualidade do sinal dele foi perdida. Simplesmente, assim, não tem questionamento, seria bom ele sair e entrar de novo na sala. Eu pedi. Jefferson, dá uma saída e entra novamente, então. Tá. A gente fica sempre na dúvida, né? Ele está ouvindo ou não está ouvindo, né? Ele vai poder participar ou não vai? Val, você quer entrar em contato com a gente? Ele entrou, mas saiu, né? Ele entrou, mas saiu, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. A gente vai fazer um intervalo, se for o caso, a gente pode fazer um intervalo agora e retorna. Tá certo? Então, vou fazer o seguinte. Mas será que é melhor votar, presidente? Calma. Vamos ver aqui a questão. Só um minuto. Tenha paciência também. Pronto, Jefferson voltou. Jefferson, você acompanhou todas as discussões? Alguma coisa, algum esclarecimento que você acha importante que seja feito? Não, eu acompanhei todas as posições, né? Eu já tenho meu voto formulado também. Perfeito. Eu posso iniciar a votação, pessoal? Pode ser? Doutor Nelson. Certo. Então, senhor presidente, só para, digamos assim, acrescentar, né, o que eu já falei anteriormente no meu voto, eu acho que eu, como jogador, certo, eu dou importância, sim, e tento concretizar o princípio da verdade material, certo? Mas, o que acontece? Quando eu posso alcançar essa verdade, né?
E aqui eu não tenho como alcançar essa verdade. Então, assim, o princípio da verdade material não se aplica a uma possibilidade, se aplica a uma realidade, né? Quer dizer, a própria natureza da verdade material é o que é real, não só o que é possível. Certo? Eu compreendo, assim, os argumentos da Bárbara em relação à hipossuficiência de alguns contribuintes, mas, assim, tem situações. A gente não pode, como jogador, né, tutelar as partes, né, nas suas deficiências processuais. A gente não pode fazer isso também. É claro, existem zonas cinzentas, né? Alguns casos ele pega assim, aquelas petições feitas à mão, a pessoa, né, praticamente analfabeto, assim, são situações extremas, mas que a gente até flexibiliza mais isso daí. Não me parece ser o caso, entende? Então, assim, como jogador, eu acho que o meu julgamento não pode ser no sentido de tutelar, né, alguma deficiência do contribuinte, seja do procedimento, né, seja do próprio exercício do seu direito, né? Ele tem como conseguir meios, certo, para ter acesso aos recursos processuais, entende? Então, senhor presidente, só com esse complemento, eu vou abrir divergência, eu vou abrir divergência no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Doutor Alain. Presidente, eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões. Ok. Doutor Alain, o próximo, doutor Alexandre. Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Com a divergência, presidente. Doutor Jefferson. Eu vou acompanhar a relatora, presidente. E doutora Bárbara. Eu acompanho a relatora, presidente. Bom, eu vou acompanhar a divergência do doutor Neudson, tá ok? Então, deixa eu ver aqui se fica correto aqui. Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, por maioria de votos, no sentido... Um minuto. No sentido de determinar o retorno dos autos da unidade local competente para análise do mérito de direito creditório pleiteado, retomando a partir do novo despacho decisório o rito processual habitual. Vencidos os conselheiros Ricardo, Neudson e Efigênio, que propugnaram em negar provimento ao recurso voluntário, correto? Faltou consignar que eu acompanhei pelas conclusões. Ah, tá certo. Só um minutinho. O conselheiro Alain votou pelas conclusões. E vencidos eu, Neudson, eu e o Efigênio, correto? Gente, eu vou fazer um intervalo agora, eu peço aí o apoio, não sei se a Val está me ouvindo, tá ok? É um intervalo de 10 minutos e a gente retorna em seguida, pode ser? Eu peço o apoio que suspenda nesse momento a gravação para a gente retomar em seguida. Val, você